Ok? Bom, então a gente acabou de assistir o filme do Mazzaropi, que ele usou a história do Jeca Tatu do Monteiro Lobato, e meu pai, ele quer comentar alguma coisa a respeito do filme, da história do Jeca Tatu, né? Na realidade, a história do Jeca Tatu é um dos grandes, vamos dizer, o fundo da história é que também ele aprendeu que andando descalço e não tendo noções de higiene, ele estaria sujeito a doenças e que provocaria não apenas as doenças em si, mas também essa preguiça que ele vinha sentindo. Aí depois que ele aprendeu a lição de que a falta de higiene pessoal poderia produzir doenças, ele passou inclusive a colocar botinas nas galinhas, que as galinhas passaram a ter botininha justamente que era para prevenir doenças. Então é lógico que isso é um fato, assim, uma história, uma coisa bastante curiosa, mas esse é um dos fundos da história do Jeca, que ele passou de um indivíduo que tinha assim, doenças e preguiça e passou por uma melhoria de vida, né? E obviamente aí foi feito todo esse enredo todo para dar mais, vamos dizer, fundo na história. Mas esse é um dos preceitos da coleção. A título só de colocar ali para a professora poder ver, qual que é o ano de nascimento? Vamos falar o ano de nascimento de cada um da gente aqui. Eu sou nascido em 1956. 1960, 1983, 1927. 1978. Alguém adivinha em qual ano que foi feito esse filme? Não me lembro. Algum chute, Vó? 1890, alguma coisa assim? Não estou brincando. Não sei, 1910? Não. Porque a avó já assistiu? Então... Ué, mas a avó assistiu quando ela era jovem. Deve ser em 1930 e alguma coisa. Esse filme deve ser da faixa de 1950. 1950. 1959 o filme. 59. Antes de mim nascer? Antes de eu nascer. E aí eu fiz algumas anotações aqui durante o filme, que às vezes um pegou, um levantou, eu tirei daqui. E aí eu anotei aqui só pra gente comentar depois. Falar rapidinho em poucas palavras o que cada um achou do filme. Como o pai já falou um pouquinho, então se você quiser falar um pouquinho, o que você achou do filme? É bem interessante pelo fato de ser assim por ser antigo, então aquele costume assim, que nem ele protegendo a sua filha, né, do cara que está interessado nela, e eu achei legal porque eu falo um pouco de mim isso daí, porque como eu tive as 3 filhas, né, então eu era um pouquinho jeca. Eu ficava cuidando quando elas eram moças já, que começavam a demonstrar interesse por algum rapaz, então eu me identifiquei muito com ele cuidando da filha dele, e eu lembrei que eu também cuidava das minhas. Então bem, nesse sentido eu achei bem legal. E esse filme, como eu disse antes, ele foi escolhido porque eu perguntei pra minha avó, né, qual que era o filme que ela, algum filme que ela gostou, que ela assistiu, ou um filme favorito que ela tivesse. E ela mencionou justamente por causa da parte que fala que queimou a casinha, ela cantou a música, inclusive ela lembrou da música e cantou um pedaço da música antes mesmo da gente assistir o filme, né? Aí a gente comentou algumas, durante o filme, a gente fez alguns comentários, fizemos assim, eu fui só anotando os comentários que foram feitos, né? Que cada um falou, tipo, observações que cada um foi feito, que nem na hora que aparece que ele tá lá na mercearia lá do português, tem uma balança, não sei quem fez um comentário a respeito de uma balança. Balança Filizola. O Alex que falou que tinha visto a balança em algum lugar lá na cidade dele. E aí, no caso, no filme mostra que puseram fogo na casinha de sapé dele. E aí a avó estava comentando, né, vó, que a senhora morava numa casinha assim, né? Como que é feito? Como que era feito? Era de sapé. Coberto de sapé. Pau, madeira pau. E sapé. Eu nem sei o que é É sapé. panicho, né? É o capim, justamente o capim que usa para cobertura.
Olha, Só só lembra o processo, mãe? Como é que faz a cobertura, o sapé? Eles põem as ripinhas, né? Uhum. De taquara. E depois vai amarrando o fechinho de sapé. De cima tem. A senhora falou que morou num outro tipo de casinha também. O que é que a senhora falou mesmo? A senhora falou que morou em casa de sapé e casa de não sei o quê. Qual foi a outra coisa? Não sei o que de coco. Que a senhora falou, não sei o que de folha de coco? Alguma coisa de coco a senhora falou. Não, era uma casa coberta de folha. Coberta de folha de coqueiro. É, Ah, sim. E isso aí foi construído por vocês ou alguém que já tinha feito? nós fizemos. A senhora então, já fez casinha de... Já fez casinha, já varriei casa. Esse varrer a casa que a mãe fala, Ele faz. as paredes eram feitas com madeirinhas e depois era colocado barro, assim, para poder fechar. Fechava Não tinha assim, tijolo ainda na época, né? É, Era fazia fechado barro com barro. e varriava as casas. É. E coberta de sapé. E essa época que a senhora está contando é a época da infância da senhora? Tinha essas casas? É. Não, já era bem. Eu tinha uns 20 anos mais. É. Bastante tempo, né? Vocês estavam falando a respeito dos homens que estavam com as calças tudo aqui acima da cintura. E então, foi você, né, mãe, que falou alguma coisa? O meu pai, ele não usava calça baixa, assim, ele usava bem na cintura mesmo, assim, ó. Ele usava a calça, assim. Bom, na verdade é acima, né, da cintura. Aquele Ele do filme estava mais exagerado, estava acima do umbigo, né, estava no estômago. Mas o meu pai, ele tinha calça, assim, alta, assim. Mas é porque ele não queria criar pneuzinho, assim. A gente achou interessante também que estava escrito, teve duas partes do filme, apesar de ser um filme bem antigo, que eles usam palavra em inglês, né? Teve uma outra que a moça falou boy, e depois no final do filme aparece a casinha do cachorrinho e estava escrito home, né? O nome do cachorrinho escrito home. Interessante isso, que apesar de ser tanto tempo atrás, já tinha algumas palavras em inglês, né? Alguém falou não sei o que, tamanho do binga ou da binga, alguma coisa que estava o que era mesmo, amor, que você falou? Binga é o Tipo acendedor, acendedor de... Era feito de quê? Lightning. Era feito de querosene, se não me engano, né? Ela era bem grande. É fluido de isqueiro, né? O fluido de isqueiro, que era tipo querosene. E então o binga dava uma chama realmente grande, né? Era a forma que o pessoal usava para acender cigarro naquela época, né? E deu pra perceber também, pelo menos no filme, não sei se era assim na vida real, mas no filme todo mundo tava fumando, né? Todo mundo fumando. Acho que talvez era uma coisa típica do campo, né? Da pessoa que A trabalhava. senhora vivia no campo, né, vó? Quanto tempo a senhora vivia no campo? Na idade de 6 anos, desde que eu nasci, então uns 20 anos. Até os 20 a senhora morou no campo. Então a senhora se identifica bem então com o cenário. Traz alguma recordação, lembrança, memória? Eu batia tijolo, olaria, fazia tijolo, ia no mato, serrar madeira, tudo isso a gente fazer lenha, essas lenha, coisas. porque aquele tempo não tinha fogão ainda. E ficava madeira, fazia em metro, montuava. Não tinha luz, como é que fazia? Hum? Como é que fazia sem luz? Era lampião, Lampião? lamparina. Não tinha vela. Não. E o que punha para queimar o lampião? Querosene. Era Querosene. querosene? Não era óleo, não? A senhora socou arroz em pilão, as coisas desse tipo? Soquei café, Café. no pilão. Manteiga fazia? Não. Não. Fazia farinha de mandioca, torrava aqueles farinha. Eu sei que não faz tanto tempo atrás assim, e não sei se era uma prática também do campo, mas eu lembro que no fundo do quintal, na casa que a senhora mora lá em Londrina, que o vô tinha um negócio redondo assim, Torrador de café. que ficava rodando para torrar café. Isso era algo que se fazia também. Fazia, torrava café.
Tem alguma recordação, alguma memória, alguma coisa que passou assim no campo que a senhora lembra? Alguma coisa ou engraçada, ou triste, ou alguma coisa assim dessa época de campo que a senhora viveu, que a senhora queria falar? Alguma coisa? De lavoura a gente colhia café, né? Fazia tudo. Plantava café, colhia, plantava arroz, feijão, milho, batatinha, cebola, tudo isso a gente fazia. Plantava, Depois colhia. Que legal. A senhora tirava leite de vaca? Não. Não? Por que não? Não? Nunca tirei. Não? Leite de Era cabra? meu pai. Também não. É? Uau. Alguma outra coisa que a senhora lembra? Assim, além de plantar e colher? Aí depois eu fui aprender a costurar e virei uma costureira. Costureira. Com quantos anos a senhora aprendeu a costurar? Eu estava com 21 anos. 21 anos. Fui aprender a costurar. Então foi depois que a senhora saiu do campo que a senhora aprendeu a costurar, então. E como que vocês faziam as roupas na época do campo? Antes da senhora aprender a Antes costurar, da senhora quem aprender a fazia? costurar, como é que Era fazia? minha mãe. Mas ela tinha máquina? Tinha maquininha de mão. De mão? Minha avó tinha Eu nem uma, né? sei como é que tá. E eu Girava costurava assim, né? roupa para essas ciganas, aquelas saionas, tudo naquela maquininha. 12 metros de barra, tudo naquela maquininha. Vai girando a manivelinha e a então. agulhinha vai. E Minha a avó gente tinha. segurando. A senhora não tá falando aquela uma que põe o pé e faz assim com o pé? Não. Ela era moderna. Mas já era moderno. Ela já era moderna, tocar assim, ela já... Porque eu conheço essa uma que eu lembro que a senhora tinha, né? Olha aquele pra lá, por favor. Tá. Que punha o pé e fazia assim? Eu também. Eu lembro porque lá na casa da senhora a gente chegava, eu cheguei a brincar com a senhora, brincar não, costurar mesmo. Com aquela máquina que tinha que pôr o pé e ficar fazendo assim. Então aí depois a senhora aprendeu a costurar, então. Costurar. Fazia roupa para todo mundo, roupa de homem, mulher, roupa de noiva. Tudo isso eu fazia. A título de informação para a professora, a minha avó, ela foi costureira a vida toda e ainda está costurando, né, vó? Está com quantos anos mesmo? 86. 86 anos e ainda está costurando, né, vó? Ou seja, 65 anos costurando. 65 anos costurando. Então tá bom. Então, Dei aula de costura 2 vezes. ensinando em assim, tipo escola Na ou... escola ensinava a traçar, costurar. Interessante, que A bom. avó chegou a costurar vestido de noiva, né? O que eu fazia? Por noiva, Naquele terno, tempo, né, mãe? Terno. Fazia terno, usava aquele terno branco. Eu fazia. Legal. Alguém quer fazer Até com algum... meu sobrinho, tudo costurava. Acho que foi com o menino da Luzia, né? Que eu fiz um Foi. terno branco. E alguém quer fazer mais algum comentário, alguma... Eu queria perguntar para a dona Valentina a questão da alimentação. A gente vê que hoje a gente pode comer alimentação muito variada. Tem carnes de vários tipos, receita daqui, receita dali. Naquele tempo a alimentação era mais padronizada, né? Era mais arroz, feijão. Não tinha muita variedade, né? Ou tinha variedade naquela época assim já? O café era leite, polenta, Polenta no café da manhã? assava, né? Cortava. Como se fosse Fazia, um bolo? E põe na gradinha, assava. Aí comia com leite. Esse era o café da manhã. É. Depois do almoço, o que é? Depois do almoço era arroz, feijão, tinha carne, porque meu pai matava porco, né? Tinha carne, tinha muita verdura. E Janta? a janta era mesmo. Assim, arroz, feijão. Arroz, feijão, carne. As carnes eram mais preparadas, cozidas no fogão de lenha mesmo, né? Mais tudo- cozidas, né? Fritura fogão de não era lenha. muito, né? Não, Não fritava muito, mas, né? mas Mas era era cozido. cozido. Mas era... Porque já fritava a banha, já com a carne, né? Depois deixava na Dentro. banha, depois a gente só esquentava.
Aí não estragava, né? E pão?